Agora 23 minutos para as 3 horas, aqui CBN Total, e nós estamos hoje, né, Matheus Boaventura, repercutindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, ontem, em Brasília, o STF, que decidiu por anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nesse sentido o ex-presidente está apto, né, para ser candidato, se assim o desejar, nas eleições presidenciais de outubro do ano que vem. Há pouco nós estávamos entrevistando o presidente de honra do Podemos, em Santa Catarina, o ex-deputado Paulo Bornhausen, e agora vamos conversar com o deputado federal Pedro Czai, do Partido dos Trabalhadores, que está em vídeo também aqui conosco, para quem está nos acompanhando não apenas na CBN, no rádio, mas também a transmissão da CBN no YouTube e no Facebook. Deputado, muito obrigado pela gentileza do senhor, prazer conversar com o senhor, boa tarde. Boa tarde, Renato Igor. Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes da CBN. Obrigado pela oportunidade de permitir esse diálogo e a nossa impressão sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal do dia de ontem. O que representa, deputado, no entendimento do senhor? Primeiro, do ponto de vista do cenário voltado para 2022, e se está claro, né, que o ex-presidente Lula é candidato? Eu acho que o primeiro, tu não precisa gostar ou não do Lula, mas tem que gostar da democracia, do Estado democrático de direito e de um julgamento justo na instância apropriada. O Supremo Tribunal Federal diz que Curitiba não é a instância apropriada para julgamento sobre objeto das denúncias contra o ex-presidente Lula. Com isso, é nula as decisões e as provas produzidas em Curitiba, consequentemente, os efeitos daquelas decisões são nulas também, permitindo ao ex-presidente Lula o direito e a liberdade de tomar decisões e ser ou não candidato a presidente da República. Eu acho que muda o jogo da política. A repercussão da imprensa nacional nesse último mês, a repercussão e posições de lideranças políticas, inclusive do centro liberal, o próprio ex-presidente Fernando Henrique, economistas de São Paulo, economistas e intelectuais se manifestando sobre a mudança do jogo político para 2022. A segunda consequência do ponto de vista mais da correlação de força, se polariza de um lado Bolsonaro e o ex-presidente Lula de outro, e o terceiro desafio nessa correlação de força, se o Lula vai transitar para o centro, neutralizando possíveis candidaturas de centro, que foi a opção, gostando ou não, do ex-presidente Lula, na entrevista coletiva há 20 e poucos dias atrás, quando lá da decisão da segunda turma e do ministro Fachin. Então, eu acho que mudou a correlação de força e se coloca democraticamente a perspectiva de um outro projeto a ser apresentado como alternativa ao que está colocado hoje pelo governo Bolsonaro. Deputado, foi um indicativo, uma sinalização ao centro, né? Ficou muito claro isso, né? Naquela manifestação pública do ex-presidente Lula. Eu me lembro quando se elegeu, havia aquela dúvida, Lula, enfim, quem será Lula? Que tipo de governo? Vai confiscar bens? Vem aí a esquerda, havia aquele pavor, né? Aí o ex-presidente Lula teve a famosa carta aos brasileiros. A carta aos brasileiros que ia na linha de respeito aos contratos, de teto de gastos e respeitar os contratos firmados com o setor privado, setor financeiro e por aí vai. O senhor acredita que possa talvez surgir aí uma nova carta aos brasileiros, digamos assim, como se fosse uma sinalização ao centro? O senhor acredita que vai haver esse movimento ao centro por parte do ex-presidente Lula? Eu posso até gostar dele que devia ficar mais à esquerda, mas ele vai ir ao centro. Então, Renato, tu me conhece, nós nos conhecemos há muitos anos, o Lula vai fazer esse movimento ao centro, já está articulando lideranças nos estados com partidos de centro liberal, que defende democracia, que defende Estado democrático de direito, e o Lula estabilizou a economia. O agronegócio deu um salto de qualidade nas relações com a China no governo do presidente Lula. O setor econômico e produtivo cresceu no Brasil no governo do presidente Lula. E o salário mínimo também cresceu
e a contratação de trabalhadores cresceu e muito. Então, teve aumento real do salário mínimo, um aumento do poder de compra, além dos investimentos na área social, como universidade, sistema único de saúde, etc. Então, a estabilidade econômica, a estabilidade política e a estabilidade social, com uma sociedade um pouco mais justa e mais digna, se deu com o presidente Lula. Por isso que hoje, quando vem essa ofensiva do Bolsonaro tentando polarizar e dizer que o Lula poderá trazer a insegurança e a instabilidade, é justamente o contrário. O povo quer estabilidade, que hoje não tem. Nem estabilidade política, não tem uma semana sem confusão e conflito político, ou é com o Supremo, ou é com o empresariado, ou é com esse setor, ou com a mídia, com a imprensa. Não passa uma semana que o Bolsonaro ou seus filhos não brigam com a imprensa brasileira, não permitindo a liberdade de expressão. E você sabe, Igor, quantas vezes a gente dialogou com profundas críticas de vocês a nós, e nós convivemos com a democracia, porque é sagrado, é sagrado. Então, o Lula veio mudar a correlação de força, o Lula vai fazer um movimento de articulação política para construir um projeto para o Brasil, para o país sair dessa instabilidade social. Voltamos ao mapa da fome com 20 milhões de brasileiros passando fome. O tratamento da pandemia, que é o pior exemplo para o mundo, é um vexame mundial, esse genocídio humano que nós estamos vivendo no Brasil, sob coordenação de Bolsonaro, isso é evidente no Brasil inteiro. Terceiro lugar, a questão econômica, uma política econômica que induza a produção de emprego e oportunidades no nosso Brasil. Eu acho que o Lula deu demonstração, na sua experiência histórica, que dá para confiar no presidente Lula diante do que está hoje de instabilidade, que ninguém mais confia em Bolsonaro, a não ser os seus bolsonaristas, que no fanatismo, na irracionalidade, acabam legitimando o que não tem condições de legitimar. Então, a decisão do Supremo recuperou não só o Estado Democrático de Direito, o direito do povo escolher. Se o povo vai escolher o Lula ou não, se o Lula for candidato, isso é jogo da democracia. Mas dentro do jogo da democracia, o Lula vai ser um dos protagonistas da esperança de um Brasil melhor, de Santa Catarina melhor. O Matheus Boaventura aqui conosco, o senhor está acompanhando em vídeo também, participa da entrevista. Matheus. Deputado, boa tarde. Até hoje pela manhã, o presidente do partido em Santa Catarina, ex-deputado federal Décio Lima, ex-prefeito de Blumenau, estava participando de reuniões com a cúpula nacional do PT. A articulação em Santa Catarina, como se dará também, o senhor já falou de alguma forma também. Quais partidos do centro estão mais próximos do PT em Santa Catarina? Ou o PT está próximo de quais partidos de centro aqui no estado? Olha, Matheus, é uma pergunta importante. E, primeiro, qual é a grande estratégia do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina? Garantir um apoio ao presidente Lula, porque é a presidência da República que induz o desenvolvimento do Brasil e induz o desenvolvimento de Santa Catarina. Portanto, o centro da nossa energia e estratégia é o Brasil. Segundo, nós precisamos conversar primeiro com os partidos de esquerda, com o PSOL, PCdoB, PDT, PSB. Essa semana já dei um bom dia para o Cláudio Vinhati, para a gente conversar como presidente estadual do PSB, com o PCdoB. Nós tiramos no nosso planejamento fazer uma conversa com os partidos de esquerda e, em segundo lugar, começar a conversar com outros setores da sociedade catarinense, dos partidos que transitam mais para o centro. E eu acho que tem que conversar, inclusive, com o MDB, com o MDB de setores do MDB históricos, que sempre defenderam democracia e Estado democrático de direito, que hoje não concordam com o que está acontecendo nesse país. Mas eu acho que a primeira prioridade, mais do que discutir com o centro ou mais à direita, é consolidar em Santa Catarina o palanque para o presidente Lula, e se precisar a esquerda tem que lançar candidatura, porque se a direita transitar como Estado mais propenso a Bolsonaro, para outra candidatura de centro, por exemplo, por vir a ter uma candidatura de centro-direita, nós vamos ter o palanque para o presidente Lula, não tenho dúvida nenhuma, porque Santa Catarina, em 2002, deu 63% dos votos para o presidente Lula, um dos estados de maior percentual de apoio ao presidente Lula. Deputado, para finalizar, eu queria falar mais de Santa Catarina e nesse ambiente
né, conturbado que a gente está vivendo, né? Já tivemos 2 vezes afastamento de governador em processo de impeachment, no primeiro na questão da equiparação salarial dos procuradores do Estado com procuradores da LESC, voltou Moisés, o segundo agora, depois da admissibilidade do processo, o segundo afastamento no caso da compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais, e aí agora o Tribunal de Julgamento deve acontecer lá para início de maio, essa expectativa. O PT tem, né, com o deputado Fabiano da Luz, né? Fabiano da Luz é um representante, né, entre os 5 deputados estaduais eleitos para o Tribunal de Julgamento. Votou com o governador na última etapa, né, na etapa da admissibilidade. Eu queria saber a opinião do senhor sobre esse momento, né, essa instabilidade, aí já houve troca em grande parte do colegiado, de repente volta a Moisés, troca tudo de novo. Primeiro, isso não é bom, né? Segundo, o PT continua com a mesma posição através do deputado Fabiano? Olha, Renato, eu concordo contigo, não é bom. A eleição é o fórum privilegiado da democracia e se depõe governador ou presidente se tiver profunda argumento jurídico que produza crime de responsabilidade para o julgamento político. E por isso que eu pedi para o Fabiano me mandar todos os processos. A investigação da Polícia Federal, mesmo eu sendo deputado federal, quero conhecer, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, além do relatório político de um político que é o deputado Ivan Martins. Esse é o primeiro ponto. E efetivamente, Santa Catarina perde com essa instabilidade e com essa troca de comando que o povo de Santa Catarina já nem sabe direito quem é que está comandando o Estado. Em segundo lugar, e a partir daí, eu acho que o partido tem que se reunir para legitimar ou não o voto do Fabiano. E tem que ter um voto consequente, um voto público, e eu que vivenciei o processo de afastamento da presidenta Dilma por pedalada fiscal, que não tinha prova, não tinha crime de responsabilidade, porque ninguém acredita neste crime, foi uma decisão política, não de crime de responsabilidade. Nós fomos vítima desse processo, então a gente tem que sempre se precaver. Como agora, inclusive eu vou lançar agora um livro de 5 anos, dia 17, mais de 500 páginas sobre autoritarismo líquido, o golpe no Brasil. E hoje, nós podemos até dizer, o Bolsonaro está produzindo crime de responsabilidade em relação à pandemia. Nega a ciência, prolifera, aglomeração humana, não usa máscara, não compra vacina em tempo, como fez agora o jornalista, colega de vocês de profissão, Luiz Fernando, nesse final de semana. Perdeu no sábado o pai, perdeu no sábado a mãe, perdeu no sábado o irmão de 39 anos. Ele disse, se o Bolsonaro tivesse comprado vacina ano passado, eu não tinha perdido meu pai, minha mãe e meu irmão, e destruíram a minha família. Então, isso dá crime de responsabilidade, isso é um julgamento político. A CPI do Senado, e espero que tenha na Câmara, vai produzir provas se teve ou não crime de responsabilidade. Então, eu estou muito nessa direção, e eu acho que o Fabiano, por precaução, tomou a decisão naquele momento que ele entendeu pela consciência dele correta, a partir das investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, que não imputou direta responsabilidade de crime de responsabilidade do governador, mas agora eu acho que tem que ter muita sabedoria, muita compreensão e decisão pública e aberta para todos os catarinenses souber do voto do nosso colega Fabiano da Luz. Agora, eu não gosto de qualquer rompimento, porque a democracia se faz pelo voto soberano e popular. Deputado Pedro Kizar, queria muito agradecer a gentileza do senhor aqui conosco, mais uma vez, né, já falei agora há pouco, né, antes do senhor entrar no ar, meu reconhecimento, né, a dignidade do senhor e em colocar, né, a cara a tapa, né, eu citava aqui, sempre faço isso quando a gente faz entrevista, né, na época do Conversas Cruzadas, quando ao contrário até de vários colegas correligionários do senhor, em momentos críticos do governo do PT, como o Mensalão, enfim, o senhor aparecia para falar no debate e isso tem o meu reconhecimento. Obrigado muito pela gentileza do senhor aqui conosco, um ótimo final de semana. Muito obrigado, Renato, Matheus, a todos, e quero convidar a todas as famílias vítimas da Covid-19 que acompanham a CBN em Santa Catarina por meio de audição e também por imagem, que dia 30 nós vamos lançar no Brasil a Associação Nacional de Apoio e Defesa dos Direitos
das vítimas da Covid-19, porque tem que ter solidariedade, assistência psicológica e jurídica e acompanhar todas as famílias que hoje estão em profunda dor, e por isso manifesto a minha solidariedade e, ao mesmo tempo, faço o convite para acompanhar e se mobilizar juntos para defender os seus direitos como vítimas da Covid-19. Dia 30, 9 horas da manhã, Assembleia de Constituição dessa Associação Nacional de Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Matheus, e a todos os ouvintes da CBN. Um abraço fraterno, cuidem-se, saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás.